Olá, eu sou o doutor Misael Rodrigo. Está entrando no ar mais um Panorâmica Bíblica. E hoje nós iremos falar sobre Atos dos Apóstolos, capítulo 19. As características de um verdadeiro avivamento. Bem, queridos, o apóstolo Paulo estava passando em várias cidades, ensinando a palavra, abrindo igrejas, preparando líderes. E o apóstolo Paulo chega agora em uma cidade chamada Éfeso. E ali ele começa a pregar a palavra e há alguns discípulos ali, alguns discípulos de Jesus, algumas pessoas que se converteram. E ali o apóstolo Paulo fala sobre eles, sobre o enchimento do Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala ali sobre o Espírito Santo, sobre o derramado do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. E aqueles discípulos ali, eles não entendiam sobre o Espírito Santo. Eles nunca tinham ouvido falar sobre o enchimento, sobre a renovação do Espírito Santo. Eles falaram, só conhecemos o batismo de João. E aí o apóstolo Paulo foi e ensinou para eles sobre o Espírito Santo. E a Bíblia Sagrada fala que o apóstolo Paulo impôs as mãos sobre eles e eles foram cheios do Espírito Santo. A graça de Deus foi derramada e eles foram plenos do poder de Deus. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa é o Espírito Santo em nossa vida. E em Éfeso, eu creio que em Éfeso foi o local onde o apóstolo Paulo mais foi usado por Deus. Ele começou a pregar a palavra, ele começou a anunciar a palavra, as pessoas começaram a se converter, as pessoas vinham e aceitavam Jesus e se convertiam dos seus maus caminhos. Teve um lance interessante, você vai ficar um pouco maravilhado, até um pouco surpreso, porque Deus usava tanto o apóstolo Paulo, que até os lenços e aventais deles, eles pegavam os lenços e aventais e levavam onde estava o enfermo e o doente, e o endemoniado, e os espíritos malignos saíam das pessoas. Olha como Deus usou, e a Bíblia fala que por meio do apóstolo Paulo, Deus fez prodígios maravilhosos naquela cidade. Deus fez milagres extraordinários naquela cidade pelas mãos de Paulo. Deus usou de forma extraordinária e toda a cidade, toda a circunvizinhança, todos os vizinhos, todas as pessoas ali ouviram a pregação da palavra de Deus e a Ásia ali estava sendo impactada pela pregação da palavra de Deus. Deus usou ele extraordinariamente. E tinha uns homens lá, filho de Seva, um homem lá que ajudava o sumo sacerdote, e eles quiseram expulsar demônios. Uma pessoa estava com espírito maligno. Esses homens não tinham compromisso com Deus, não tinham comunhão com Jesus, não tinham se convertido ainda, e eles quiseram expulsar o espírito maligno. E eles chegaram para o espírito maligno. Sabe o que eles falaram? Eles falaram assim para o espírito maligno: espírito maligno, em nome do Jesus de Paulo, sai. Em nome do Deus de Paulo, sai. Sabe o que os espíritos malignos falaram para eles? Jesus, eu sei quem é. Paulo, eu sei quem é. Mas quem são vocês? E ele avançou naqueles homens. E o espírito maligno, usando aquele homem lá, bateu neles e eles correram nu. Olha só, tudo isso porque eles não tinham comunhão com Jesus. O nome de Jesus não deve ser utilizado como palavra mágica. O nome de Cristo é um nome santo, é um nome poderoso. Ele deve ser usado sim, mas para aqueles que têm comunhão com Ele o temem. E a Bíblia Sagrada fala que, sabe o que aconteceu mais? As pessoas que tinham os seus livros de feitiçaria, os seus livros de ocultismo, eles trouxeram os livros para a praça e queimaram. Olha só a característica de um verdadeiro avivamento. Quando há um verdadeiro avivamento, há mudança de atitude, há quebrantamento,
a comunhão com Cristo. Eu aprendo nesse capítulo que Deus pode usar a nossa vida de forma extraordinária, que Deus quer usar a nossa vida de maneira que nós nem pensamos. É somente nós nos dispormos e falarmos: eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida. Estamos terminando mais um Panorâmica Bíblica. Se inscreva aí em nosso canal, acompanhe, leia depois o capítulo que você ouviu, que você vai aprender cada vez mais. Compartilhe nossos vídeos e vamos juntos crescer e vamos juntos conhecer mais esse Deus incomparável. Graça e a paz.